Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Todo mundo quer saber o que aconteceu depois de 3 anos da reforma da Previdência. Dá para aposentar? Dificultou minha aposentadoria? Como é que eu começo a aposentar? O que eu tenho que fazer para daqui a alguns anos eu conseguir aposentar? Pois é, nós vamos ter um monte de perguntas sobre isso, uma série com 4 programas sobre questões envolvendo a Previdência, a aposentadoria. Hoje nós vamos falar sobre os 3 anos, e aí os 3 anos da reforma da Previdência, o que aconteceu? E quem está aqui com a gente para esclarecer essas perguntas todas é o professor Dr. João Alves Dias Filho, é professor do curso de Direito da Unifil, é advogado previdenciarista e está aqui com a gente na pós também, né, professor João? É isso aí. Obrigado pela tua participação mais uma vez com a gente. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, é uma honra, uma alegria estar aqui, professor. Professor João, é o seguinte, a gente sabe que aí completamos aí uns 3 anos, né? Mais de 3 anos um pouquinho, né? Completar agora em novembro, 3 anos. 3 anos da reforma da Previdência. E aí, o que mudou em relação ao que nós tínhamos? Deu para o governo conseguir algum êxito com essa mudança? Enfim, o que você tem para dizer para a gente? Então vamos lá, professor. A reforma da Previdência foi uma reforma necessária, foi importante para o país, tá? Ela veio em novembro de 2019, estamos aí prestes a completar 3 anos da reforma. Muito se falou, muito se discutiu, muita gente critica, outros elogiam. A verdade é que ela tem alguns pontos positivos, outros pontos negativos, mas isso faz parte, sempre teve discussão. E assim, quando a gente fala em reforma da Previdência, é bom a gente ter em mente que reforma da Previdência Social, isso sempre existiu, alteração da legislação previdenciária, isso é comum. Essa reforma, quando a gente fala reforma da Previdência, foi uma que foi muito maior, foi uma alteração da Constituição. Por isso que ela teve uma mudança muito estrutural no texto constitucional, por isso que ela foi muito mais debatida. Mas vira e mexe tem alteração na legislação previdenciária. Durante os anos já vinham tendo alterações na lei ordinária. Sim, a alteração teve antes atualizações e depois de 2019 ainda teve alterações na legislação. Porque aí essa aí pegou o texto da Constituição e efeitos mais drásticos, talvez, Isso, né? Estruturalmente ela mudou bastante. E valeu a pena, sim, para o governo? Pois é, valeu a pena. Eu acho que a ideia que era atrasar, vamos dizer assim, um pouco o acesso à aposentadoria, e isso o governo está conseguindo, né? Nós temos um problema aí de caixa da Previdência, uma questão eterna de déficit previdenciário, né? Se existe, se não existe, é uma outra discussão muito grande, né? Mas o que o governo economizou, sim. Infelizmente, passamos pela Covid, talvez teve uma despesa extra aí que não estava, né? Tanto é que tem gente que já cogita que às vezes o benefício que iria economizar com a reforma, o Covid, a despesa que teve o Covid, quem sabe não vai ter logo uma outra reforma na Previdência. Você já gastou praticamente nesse momento aí da Covid, né? Exatamente, tem gente COVID, já falando se não é o caso de se fazer uma outra reforma. E então, assim, pelo que você já falou inicialmente, era uma reforma que estruturalmente para o governo ele precisava fazer essa reforma. Ele não dava para continuar do jeito que estava. Era necessária essa reforma ou não? Era necessário, em partes, creio que sim. Porque, assim, um dos pontos principais da reforma, professor, era a discussão de idade mínima. Depois a gente pode voltar a falar um pouquinho mais sobre isso, mas uma coisa que estava acontecendo muito no Brasil, as pessoas estavam se aposentando relativamente cedo, tá? E uma das ideias da reforma foi evitar que a pessoa se aposente com 48, 49 anos, 50 anos, 52 anos, e isso era muito comum as pessoas na faixa dos 50 anos se aposentar. Se isso é certo ou errado é uma outra discussão, porque muita gente fala, poxa, se eu contribuir, se eu comecei a trabalhar cedo, é justo que eu se aposente. Mas, por outro lado, será que é justo mesmo uma pessoa com 53, 54, às vezes até menos, se aposentar, né? Será que não é muito cedo? E o ponto-chave da reforma, penso eu, que foi justamente atrasar essas aposentadorias, evitar que as pessoas se aposentassem até mesmo com menos de 60 anos de idade. Entendi. Então, na verdade, o grande objetivo do governo na reforma era justamente economizar, né? Ou seja, pagar um pouco mais tarde para as pessoas, né?
porque no final das contas ele ia pagar menos, porque se aposentando mais, né, o governo ia gastar menos. Exatamente. A ideia é essa. Né? Porque o que eles pensam, né? A questão do critério atuarial que a gente fala em Previdência Social, né? Olha, se eu aposento, a expectativa de vida do brasileiro está lá na faixa de mais de 70 anos, né? Então o governo pensa o seguinte, se a pessoa aposenta mais cedo, ela vai, em regra, às vezes, parar de contribuir e ficar recebendo por muito mais tempo. Se ela aposenta mais tarde, além dela ter pago mais, ela vai receber menos tempo, né? Então, quanto mais tarde você começar a aposentar, teoricamente, menos tempo você vai receber de aposentadoria. E pelo que você está vendo aí, você advoga o tempo todo nisso aí, né? Enfim, as pessoas já sentiram isso? Ou seja, houve já a sensação da sociedade, da população, tipo, agora quero me aposentar, e tipo, como veio a reforma, as regras começaram a vigorar, né? Não consigo, se fosse antes você conseguiria, eu vou ter que trabalhar mais tantos anos, ou seja, isso realmente está sendo sentido pela população, ou seja, o pessoal percebeu, as pessoas estão percebendo que a reforma mexeu um pouquinho, com o dia a dia da pessoa. Essa pergunta é muito boa, porque assim, antes da reforma houve um boom de pedidos de aposentadoria. Então lá quando começaram a discutir a reforma da Previdência, 2017, 2018, até mesmo em 2019, as pessoas estavam próximas a se aposentar, apesar do direito adquirido, que a gente no direito gosta tanto de falar, né? Todo mundo correu para pedir a aposentadoria, porque vai mudar e tal. E teve esse medo, né, de perder isso realmente. E quem não aposentou antes, penso eu que já começou a sentir os efeitos. Né? As pessoas que estavam prestes a se aposentar, hoje está vendo que, olha, quem faltava 1 ano, 2, 3, enfim, o período aumentou mais o período para se aposentar. Então as pessoas sentiram essa diferença já, principalmente no benefício da pensão por morte, por conta de valores. Então, assim, muita gente já começou a sentir o reflexo da reforma da Previdência. E quem estava ali por meses, então, não conseguiu. A gente teve alguma regrinha que você faltava tipo 2, 3 meses e entrou em vigor a reforma. E aí? Sim, houve o que a gente... Aumentou seus meses mesmo, não? Exatamente, houve o que a gente chama de regra de transição, né? Que é justamente o direito adquirido para a regra de transição. O direito adquirido a gente pode dizer que as pessoas que já tinham implementado todos os requisitos antes da reforma, ainda que tenha mudado a lei, estava protegido. E aquelas que estavam já no curso, já contribuíam para a Previdência Social, já eram filiados da Previdência Social, e houve a alteração, houve a chamada regra de transição. Em resumo, quanto menos tempo faltar para se aposentar, menos cruel, menos dificultosa foi a aposentadoria. Então, quem faltava 2, 3 meses, conseguiu se aposentar com um período só um pouquinho maior. Trabalhou um pouquinho mais e... Isso, agora quem estava mais longe para se aposentar, maior será o que a gente chama de pedágio. Entendi. Professor, vamos aproveitar para fazer um intervalo. A gente vai voltar já com o professor João Dias falando um pouquinho mais. Nós vamos ter outros programas sobre esse tema de aposentadoria rural, incapacidade, LOAS, enfim. Não sai daí, fica com a gente volta já. Oi, gente! Hoje eu quero fazer um convite muito especial para você. Acompanhe tudo que rola na UTV através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Vem com a gente, UTV mais perto de você. Olá, voltamos com o programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e nós estamos falando sobre a Previdência, a reforma da Previdência aí com quase 3 anos, o que aconteceu. Quem está aqui com a gente é o professor João Alves Dias Filho, professor do curso de Direito da Unifil, advogado. Professor, nós terminamos o bloco anterior falando que a população está sentindo, né? Sentiu que houve realmente uma mudança, mas o governo também preparou uma regra de transição, né, para quem estava ali prestes a se aposentar, não ter que trabalhar tanto a mais assim, né? E aí eu queria saber o seguinte, então quer dizer, no frigir dos ovos, ficou mais difícil se aposentar, né?
Ficou mais difícil, porque assim, a ideia principal que a gente falou foi criar uma idade mínima que não tinha antes. Para você ter uma ideia, né? A título de exemplo, uma mulher que contribuísse para a Previdência Social durante 30 anos, independentemente da idade dela, ela conseguiria se aposentar. E o homem bastava contribuir 35 anos, independentemente da idade que ele poderia se aposentar. Isso com exceções do direito adquirido ou de regras de transição, isso hoje não é mais possível. Por isso que, assim, é nítido que ficou mais difícil se aposentar. Entendi. E quem já tinha aposentado, quem já estava aposentado, teve algum impacto nisso ou não? Como você falou, não, direito adquirido foi preservado, a pessoa que já tinha implementado as condições. Mas houve alguma regrinha de reajuste, alguma coisinha que o governo mexeu para quem já estava aposentado ou não? Quem estava aposentado ficou tranquilo, não teve que gastar nenhum, teve alguma contribuição a maior? Como é que ficou? Não, é importante a gente dizer que a reforma da Previdência ela preservou o chamado direito adquirido. Então, assim, se eu já era aposentado, as minhas regras não mudaram absolutamente nada. Então, para quem já recebia a prestação previdenciária, o benefício previdenciário, isso nada mudou. Ela continua com o mesmo direito, isso não é cláusula pétrea da Constituição, não pode ser alterado nenhuma regra. Então, o pessoal que aposentou, se está tendo algum desconto aí, alguma coisa está errada, porque alguém fez um financiamento, alguém fez... Porque, a princípio, quem já estava aposentado antes continuou do mesmo jeito, com os reajustes que o governo dá, enfim, não teve nenhuma alteração em termos de valor, de nada. Não teve, o valor do benefício não muda nada. O que pode acontecer, eventualmente, uma coisa que as pessoas ficam bastante em dúvida, a gente não pode esquecer que, uma vez aposentado, se você continuar exercendo atividade laborativa, ou seja, eu sou aposentado, se eu continuo trabalhando, obrigatoriamente eu continuo tendo que contribuir para a Previdência Social, mesmo já recebendo a aposentadoria. Mas ele vai descontar do salário, Isso não vai da aposentadoria dele. Isso vai descontar do salário, é a contribuição. Mas aí as pessoas perguntam assim, mas poxa, eu já estou aposentado, eu vou poder me aposentar de novo, eu vou poder pegar esse dinheiro? Não, porque o que a gente fala é que esse dinheiro, pelo fato de você continuar trabalhando, você tem que continuar pagando, porque é o sistema de repartição, você contribui para um sistema. Eles não gostam muito disso, mas obrigatoriamente você precisa continuar contribuindo. Então, independente de você estar aposentado, se você está trabalhando, registrado, bonitinho, vai vir o desconto do INSS no teu salário, mas não vai te gerar outra aposentadoria. Exatamente isso. E também não vai atrapalhar a que você já teve. Perfeito, exatamente. Você tem direito a continuar trabalhando, se não for aposentado por invalidez, obviamente, você pode voltar a trabalhar, mas se voltar a trabalhar, volta a contribuir para a Previdência Social, porque o sistema é de repartição, né? É o que a gente chama de mutualismo, é um sistema de solidariedade, todo mundo ajudando todo mundo, essa que é a ideia. Professor, como você é professor, né? Professor da Unifil, da pós, nossa pós-graduação e tal, vamos aqui abrir um espacinho para os nossos alunos, né? Algumas dicas para os nossos alunos que estão fazendo o curso de Direito aí, ou até mesmo algum advogado esteja assistindo, mas que não faça previdenciário, esteja, né? Como é que ficou o direito previdenciário depois da reforma? O direito previdenciário, eu sou suspeito para falar, eu acho o melhor ramo, respeite os outros ramos do direito, os trabalhistas, enfim, os outros. Apesar de ter muita ligação com o direito do trabalho, eu sempre gosto de dizer o seguinte, mesmo depois da reforma da Previdência, o direito previdenciário continua a todo vapor. Aliás, ele deu muito mais ênfase ao direito previdenciário, a reforma da Previdência ajudou demais. A aposentadoria, com o INSS ainda continua dando bastante divergências entre o que pensa a Previdência Social e o que pensa o Poder Judiciário Federal, né? Então, apesar de tudo isso daí, o direito previdenciário não para de crescer, ele pode se ver pelo número de pedidos. Acabou se fortalecendo mais. Perfeito, acabou se fortalecendo mais o direito previdenciário. Inclusive, no exame de ordem vai ser acrescentado, daqui acho que 2 ou 3 exames, na primeira fase vai ter questões de previdenciário, que nós não tínhamos até hoje. Então, o pessoal que faz direito, como tem que fazer o exame da OAB, né, vai ter que ter um cuidado também com a disciplina de previdenciário, porque vai começar a cair na primeira fase. Então, isso também veio agora, né? Olha que legal, tudo isso reforça a importância do direito previdenciário.
pós-graduação, curso de direito previdenciário, no exame de ordem pedindo as questões previdenciárias, isso demonstra que o direito previdenciário a cada dia ele aumenta mais. Até porque a gente sempre brinca, professor, todo mundo quer se aposentar, né? Então é um assunto que todo mundo tem interesse, todo mundo quer saber como é que eu faço para me aposentar, como é que eu faço para receber um benefício previdenciário. A importância é gigantesca para o direito, para a sociedade como um todo. Então, assim, para os nossos alunos, podemos afirmar que o mercado de trabalho no ramo previdenciário é um bom mercado de trabalho. Ou seja, há uma grande procura ainda, mesmo após a reforma, com todas as dificuldades que a reforma trouxe, ainda as pessoas procuram e conseguem implementar as condições da nova regra para conseguir a aposentadoria. Exatamente, até porque o advogado é indispensável à administração da justiça, né? É lógico que a gente sabe que para pedir um benefício previdenciário não é a obrigatoriedade de ter um advogado, a gente não há necessidade disso, mas o advogado está ali para auxiliar e cada vez mais com tanta regra de transição, tantas instruções normativas, tantas normas internas, tanta divergência entre jurisprudência, o advogado e o ramo de direito previdenciário cada vez mais é necessário. E para a gente finalizar aqui, tem alguma regrinha, algum detalhe importante que você gostaria de falar sobre a questão da regra de transição, para quem, alguma coisa que esteja valendo ainda na regra de transição da reforma? A regra de transição ela é importante no sentido que todo mundo que já era filiado antes de novembro de 2019, ou seja, todo mundo que já pagava a Previdência Social antes de 2019 tem direito a ela. Lógico, quanto mais próximo estava para se aposentar, ela é mais vantajosa. Quem estava entrando há menos tempo antes de 2019, ela é mais difícil o acesso. Mas tem um prazo, assim, para ela, tipo, a partir de tal data ela não vai vigorar. Com o tempo ela vai acabando, por isso Então, quem vai se aposentar hoje, às vezes não vai ser aplicada a regra integral para ele, porque ele tinha algumas contribuições ou tinha algumas implementações antes. Aí ele vai atrás do advogado, se ele não souber, e o advogado vai avaliar o que, olha, que regra de transição aqui você se enquadra. Então, você tem que ter mais tanto tempo, você tem que ter tanto tempo de contribuição. Quanto mais tempo for passando que a pessoa não for implementando as regras, mais difícil vai ficando, porque as regras que foram criadas vão ter que ser implementadas integralmente, é isso? É exatamente isso. Título de exemplo, vamos dar um exemplo assim, quando mudou a regra de transição para a idade da mulher se aposentar. Por exemplo, a mulher se aposentava por idade antes aos 60 anos. A regra de transição, ela foi aumentando 6 meses a cada. Então ela começou com 60 anos e 6 meses, 61 anos, e agora esse ano nós estamos em 61 anos e 6 meses para a mulher se aposentar por idade. O ano que vem, ela vai alcançar 62 anos, aí acaba a regra de transição, ou seja, ela foi aumentando por ano 6 meses e em 2023 ela vai alcançar os 62 anos. E aí vai ficar a regra permanente, todo mundo, a mulher é 62 essa regra anos. É quando ela for dar entrada, a partir do momento que ela conseguiu os requisitos. Então, por exemplo, se agora ela conseguiu ter a contribuição mínima lá, né, o recolhimento mínimo, e tem 61 anos e meio de idade, ela já consegue aposentar agora, ela não precisa ter 62. Não, exatamente. Mas mesmo se ela der entrada depois que 62, 63, ela vai conseguir, porque ela já implementou a regra agora. Perfeito. Ainda é importante ela ter, quando ela protocolar o benefício, já ter o tempo e a idade. Então, agora é 61 anos e 6,5. O ano que vem vai ser 62, aí vai estabilizar. Então, depois do ano que vem, todo mundo vai ter toda mulher, no mínimo, mesmo. 62 anos. No mínimo, 62 anos, exatamente. A ideia é justamente... Por isso que é uma regra de transição, ela vai aumentando até não é só a ficar. idade, vai ter que ter idade e mais... E depois nós vamos falar disso. De e tempo a questão da contribuição. Hoje nunca só consegue por idade sem ter contribuído, né? Exatamente. A gente tem que lembrar que a aposentadoria é pagamento, é contribuição. Para se aposentar além da idade, ela teria que ter o tempo mínimo de contribuição. Então, quem está em casa, uma dona de casa que é aposentada, ela tem que contribuir. Tem que contribuir. Faz o carnezinho, contribui para ela conseguir aposentar. Exatamente. Professor, obrigado. Eu que agradeço. Nós vamos ainda ter mais 3. Fica Opa, aqui com a gente, lá. né? Pessoal, só para encerrar, eu quero só lembrar que nós temos pós-graduação em Direito na Unifil. E assim, aqui está passando para vocês embaixo, aqui na tela, o nosso contato. São em várias áreas do direito, trabalhista, previdenciário, o professor João Dias está lá com a gente, né? Direito penal, civil, notarial, imobiliário, perícias, enfim, um leque de opções que você pode escolher e vir fazer uma pós-graduação com a gente, que vai caber no teu bolso e certamente você vai gostar, porque a qualidade você já conhece e você pode, às vezes, sair com até 4 títulos de especialista.
Então entre em contato com a gente, vem fazer uma pós-graduação com a gente. Muito obrigado pela tua audiência, fique com a gente, continue a nossa programação, até mais.